Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Nós sabemos que a Europa é considerada hoje um dos maiores, o continente, né, um dos continentes com maior tradição cristã. Da Europa saíram missionários para outros continentes. A Europa colonizou outros países, a própria América, as 3 Américas, né, foram colonizadas por europeus que trouxeram a mensagem da cruz de Cristo para essas terras. De lá saíram missionários para a África, para a China, para a Índia, para tantos lugares. E a pergunta às vezes que a gente não faz é como o Evangelho foi parar na Europa? Porque nós sabemos que tudo começou na Palestina, tudo começou ali em Israel, tudo começou em torno de Jerusalém, e foi em Jerusalém que Cristo morreu na cruz, e de lá saíram então os discípulos, os primeiros discípulos, levando a mensagem do Evangelho a outras terras. E a primeira cidade europeia onde o Evangelho chegou foi Filipo, ou Filipos, uma cidade da Macedônia na época, hoje Grécia, que faz parte da Europa. E quem levou a mensagem do Evangelho ali foi Paulo, Silas, Lucas. Não sabemos se havia mais alguém no grupo, talvez existissem outros no grupo. Enquanto isso, um eunuco, cujo nome nós não conhecemos, deve ter levado a mensagem do Evangelho para a Etiópia, para um outro lado, para a África, e outros iam para outros lugares. Mas a primeira entrada, a porta de entrada do Evangelho na Europa foi através da cidade de Filipos, na Grécia, na Macedônia, hoje Grécia. E é interessante que nós temos uma carta de Paulo aos Filipenses, que é justamente a igreja em Filipos, a igreja que se formou, a assembleia dos cristãos naquela cidade que começaram a se reunir naquela cidade de Filipos. E a carta aos Filipenses é talvez a que não tenha nenhuma reprimenda. Ela só fala coisas boas. Ela só tem palavras boas para dizer aos filipenses, enquanto Gálatas, carta aos Gálatas, aos outros, sempre tem uma coisinha ou outra que precisava ser corrigido. Mas ali aos filipenses parece que as coisas iam muito bem. E nós poderíamos pensar, bom, então em Filipos, naquela igreja, em Filipos, entre os cristãos ali, deviam ser pessoas muito amigas, muito parecidas, muito de um mesmo pensamento, muito de uma mesma cultura, né? Porque geralmente pessoas muito parecidas se dão bem. Como acontece num clube, acontece na sociedade, pessoas se unem porque elas têm o mesmo desejo, as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas. Tem lá o clube dos criadores de coelho, tem o clube dos que colecionam automóveis antigos, tem o clube dos que gostam de futebol, e cada um se junta de acordo com as coisas que são iguais. Mas quando nós vamos para a história de como começou a Assembleia em Filipos, nós vamos descobrir que as pessoas ali eram completamente diferentes. E isso é bom nós descobrirmos isso, porque mostra como Deus age em pessoas totalmente diferentes, com o mesmo Evangelho, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com a mesma salvação, e as leva então ao conhecimento de Cristo e as torna parte de uma mesma família, que é a família de Deus. A gente pode abrir em Atos capítulo 16, e nós vamos ver algumas coisas curiosas nessa passagem de Atos capítulo 16. Paulo então sai viajando com Silas, e aparentemente Lucas está junto, porque Lucas é quem narra essa história aqui. No capítulo 15, versículo 40, diz que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo quis que esse fosse com ele. Esse Timóteo, ele depois vai receber 2 cartas de Paulo. Era muito querido de Paulo. Esse Timóteo que desde a sua infância havia escutado as sagradas letras, que era o Antigo Testamento, da sua mãe e da sua avó, cujos nomes ficaram gravados na Bíblia. E esse Timóteo vai e acompanha eles também. No versículo 6,
e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Por algum motivo, o Espírito Santo não permitiu que eles fossem até a Ásia anunciar o Evangelho. Talvez não fosse o momento. Talvez existissem alguns perigos. O inimigo poderia estar armando alguma cilada para eles na Ásia. Mas e se existisse alguém da Ásia que quisesse ouvir o Evangelho e ser salvo? Deus não iria deixar essa pessoa sem ouvir o Evangelho. Nós podemos ter certeza de que Deus, em todos os seus caminhos, em todas as suas maneiras de agir, Ele sempre é justo, sempre é misericordioso, sempre é bom. E eles foram impedidos, então, de entrar na Ásia. E quando chegaram a Mísia, no versículo 7, intentavam ir para Bitínia. Mas também, outra vez, o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Eles estão sendo guiados, muito guiados por Deus. Eles querem ir para cá, Deus fala, aqui não. Querem ir para lá, aqui não. Porque Deus tem uma missão para eles. É interessante como Deus guia as pessoas. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão, um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora ele tem uma visão clara. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. Paulo aqui, Silas, Timóteo, talvez Lucas, depois daquela visão, eles deviam estar muito entusiasmados e deviam pensar assim, olha, puxa, Deus realmente abriu uma porta grande na Macedônia e vamos chegar lá e vai ter uma comissão nos esperando no porto, né? Pedindo por favor para nós pregarmos o Evangelho, alguma coisa assim. É muito comum quando nós buscamos levar a palavra de Deus, nós esperarmos que exista uma recepção favorável à palavra de Deus. E qual a resposta aqui? No versículo 12, estivemos alguns dias nessa cidade. Ou seja, nada aconteceu durante alguns dias. Eles poderiam até pensar, mas será que é aqui, Senhor? Nós já estamos aqui há 2, 3, 4, 5, 10 dias, não diz aqui quantos, mas por que nada aconteceu ainda, né? E essa era uma cidade importante, porque era uma colônia romana. As cidades, nem todas tinham o status de colônia de Roma. Quando uma cidade tinha tinha status de colônia, os seus habitantes eram também romanos. Eles eram considerados romanos. Eles tinham cidadania romana, ainda que não estivessem morando em Roma. E é interessante que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, talvez os filipenses que receberam a carta soubessem do que Paulo estava falando, quando Paulo fala assim, a nossa cidadania é celestial. Porque ele estava escrevendo para pessoas com cidadania romana, que não eram romanos, eram gregos, eram macedônios, mas tinham cidadania romana. Como ele próprio tinha cidadania romana, mas mostrando que aquilo não era a grande vantagem deles. Embora fossem, em vários aspectos, no reino, no Império Romano, mas a cidadania deles era celestial. Quantas pessoas hoje buscam uma cidadania romana? Muita gente no Brasil, todo mundo que é descendente de italiano, acaba buscando a cidadania italiana, porque traz algumas vantagens para viajar, para conseguir emprego e diversas outras coisas. Mas existe uma cidadania mais importante, que é a cidadania celestial. Quantos aqui nesta sala têm o passaporte do céu? O passaporte celestial? Quantos aqui têm a sua segurança de que chegarão na fronteira do céu e serão deixados entrar? Isso é importante. Uma coisa que aterroriza muitos viajantes, né? Cada um que viaja para o exterior, sempre fica aquela coisinha, aquela pulga atrás da orelha. Será que a hora que eu chegar ali na alfândega, chegar ali na entrada, será que não vão me mandar de volta? Porque muita gente volta. Muitos turistas, qualquer pessoa está arriscado, mesmo o passaporte com visto e tudo mais, não garante que você vai entrar no país e permanecer lá. Se
a pessoa da alfândega não for com a sua cara, o oficial ali olhar para a sua cara e faz umas perguntinhas, você tremeu, você talvez respondeu meio errado, ele não gostou de você, ele já manda vir uma pessoa acompanhar você para uma salinha, e da salinha você vai ganhar uma viagem de volta para o Brasil, tendo pisado no outro país por alguns minutos. E ninguém quer isso. Quantos aqui têm a certeza de que se chegar na alfândega do céu, serão deixados entrar? Isso só acontece para aqueles que têm a sua salvação assegurada pela fé em Jesus, que têm o seu passaporte carimbado, por assim dizer. Eu me lembro de um irmão que ele tem nacionalidade suíça, e ele uma vez numa escola dominical falando para as crianças, ele tirou o passaporte dele, que era vermelho, e ele fez uma analogia do passaporte de capa vermelha com o sangue de Cristo, que é o único carimbo que é permitido, que dá acesso ao céu. Aqueles que têm sobre si, que passaram pela salvação que é garantida pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então eles chegaram aqui, estão em Filipos, estão na Macedônia e nada acontece. E no dia de sábado, versículo 13, sábado era o dia que os judeus costumavam orar. E aparentemente não existia em Filipos uma sinagoga, porque a sinagoga era a casa de oração dos judeus. E se existisse, obviamente eles iriam na sinagoga fazer as orações, como todos. Nós encontramos várias vezes Paulo indo às sinagogas, porque ele estava levando o evangelho também em sinagogas onde haviam judeus para explicar que Jesus era o Cristo que eles tanto aguardavam, o Messias que Israel aguardava. Aliás, não tem a sinagoga, por não ter a sinagoga eles vão para a beira do rio. Eles saem fora da cidade para a beira do rio, no versículo 13, onde julgávamos ter lugar para oração. Como não tinha sinagoga, obviamente eles deviam orar naquele local. E ali, pelo jeito, não há nenhum homem, porque eles vão falar as mulheres que ali se ajuntaram. Só havia mulheres. Os homens deviam estar ocupados com muitas coisas nesse dia e não foram à oração. Só as mulheres foram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Primeira pessoa, agora começou. A primeira pessoa em Filipos que é salva por Cristo, que ouve o Evangelho, que escuta o Evangelho e crê no Salvador, é uma mulher. E de onde é essa mulher? Da cidade de Tiatira. Ela não é de Filipos. Ela está em Filipos, talvez morando a negócios, porque nós vemos que ela tem uma casa ali, deve ter servos também. É uma mulher, é uma empreendedora, é uma empresária. Ela vende púrpura. Púrpura era usada, eu acho que em tecidos, no tingimento de tecidos, coisas assim. Ela é uma vendedora de púrpura. Deve ter empregados, deve ter servos trabalhando para ela. E ela escuta o Evangelho. E ela é de Tiatira. Mas onde fica Tiatira? Na Ásia. Na Ásia que Deus não permitiu que Paulo fosse pregar o Evangelho. Essa é uma mulher da Ásia que Deus coloca no lugar por onde o Evangelho vai passar. Ela tem a sua origem na Ásia, talvez tenha sua morada na Ásia, mas está agora morando em Filipos. E o Senhor abre o coração dela para ouvir o que Paulo dizia. O que Paulo disse a ela? Paulo disse a ela o que é dito todo o tempo, até hoje, nesses 2000 anos. Crê no Senhor Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados, pagar ali pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Seu sangue foi derramado na cruz para nos purificar de nossos pecados. Isso é Evangelho. Nada mais que isso é Evangelho. Isso é Evangelho. A boa nova da salvação. A boa notícia da salvação de Deus. E o Senhor abre o coração dela, porque o Senhor abrindo o coração não há o que feche. Ela então crê. E depois que foi batizada, versículo 15, ela e sua casa. E essa sua casa não é só família, provavelmente inclui também os servos. Porque uma casa naquele tempo era toda a estrutura familiar que incluía também as pessoas que moravam na casa como servos. E ela, por ser uma mulher aparentemente muito rica aqui, porque era uma negociante de púrpura, morando em outra cidade, tinha condições de viajar e tudo mais, ela devia ter servos, e todos ali acabam crendo e são batizados. E ela, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
Aqui então começou a igreja em Filipos, na casa de uma mulher asiática, morando na Europa. Foi a primeira assembleia que começou na Europa. Primeira entrada do Evangelho na Europa. Mas não para aí. E depois, e aconteceu no versículo 16, que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Aqui agora entra uma mulher que hoje ela poderia ser chamada de uma cigana, uma jogadora de búzios, uma espírita, uma médium, uma astróloga que prevê as coisas que vão acontecer. Hoje existem muitas variantes dessa jovem aqui. Existem as mais diversas correntes, e ela especificamente, na linguagem original aqui no grego, em que foi escrito Atos, ela era uma pitonisa. O que era uma pitonisa? Era uma mulher incorporada do espírito de Piton. Piton, uma cobra, uma serpente. E eles acreditavam, os gregos, que quando Apolos, que era um dos deuses da Grécia, quando o espírito de Apolo entrava numa pessoa, essa pessoa era uma pitonisa. E ela poderia então prever o futuro, prever as coisas que iam acontecer, falar, incorporada por um espírito de Apolo. E obviamente aqui está muito claro que esse espírito que incorpora nela é um demônio. E Paulo percebe isso. Ela sai proclamando, no versículo 17, essa seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A um ouvido desatento, isso poderia parecer uma promoção. Fala assim, olha que ótimo essa mulher, onde eles vão pregar o Evangelho, tem uma mulher atrás, fala assim, pessoal, esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Olha que bom, essa mulher está fazendo o papel de um carro de som na rua, avisando as pessoas para escutarem o Evangelho. Que ótimo isso. Era um engano. Satanás, quando ele não pode bater de frente, quando ele não pode agir com violência, ele vai agir com violência depois. O que ele faz? Ele tenta parecer que está do seu lado. Parecer que está do lado daqueles que pregam o Evangelho. E isso está cheio hoje no mundo cristão. Hoje o que não falta no mundo cristão, no mundo cristianizado, são agentes de Satanás, ministros de Satanás, se valendo de mensagens cristãs, se valendo de igreja, se valendo de uma série de caminhos para parecer que estão ajudando a promover o Evangelho. E na verdade não é isso, eles estão ajudando a corromper o Evangelho. Porque se você não pode contra o inimigo, o que diz o velho ditado? Junte-se a ele e comece a comer por dentro, a corroer por dentro as bases. E aí você tira toda a força. E é isso que esse inimigo tenta fazer aqui. E Paulo percebe isso, e ela faz isso por muitos dias, no versículo 18, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele expulsa aquele espírito imundo, aquele demônio que havia nessa mulher. Nessa jovem, é uma menina, na verdade é uma menina, essa aqui é uma escrava. É uma escrava jovem. E ele sai, de repente, os donos dela, né, no versículo 19, vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Vamos transportar isso aqui para o dia de hoje, só para a gente entender, dentro da nossa cultura, o que acontece aqui. Imagine uma prostituta que vive na rua, trabalhando como prostituta na rua, e ela tem lá um cafetão, que ela tem o cara que explora ela. Isso é muito comum nas grandes cidades, ter um cara com várias prostitutas e ele ganha uma comissão do que ela ganha. Aí uma pessoa vai lá e prega o Evangelho para uma prostituta dessa, e ela se converte a Cristo e abandona a prostituição. Eu pergunto, o dono dela vai ficar contente? Não. Ele vai odiar isso, ele vai detestar isso. E o que acontece é que os donos dela detestam porque eles agora perderam a fonte de lucro deles. É isso que acontece aqui. Essa mulher, essa jovem, está liberta por Cristo, liberta por Deus, liberta completamente. E esses homens, agora sim, Satanás não conseguiu se opor, corrompendo, se aliando aos mensageiros do Evangelho. Ele vai fazer o quê? Ele vai bater de frente. Ele vai virar agora um leão contra
brigar, para atacar, né? No momento ele é como um anjo de justiça, querendo parecer anjo de justiça. Quando ele não consegue, ele vira um leão em redor, tentando destruir. E é assim que faz aqui Satanás, essa é a sua estratégia. E vendo seus senhores, no versículo 19, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Veja que eles não dizem esses homens sendo cristãos. Por quê? Porque ninguém sabia o que era cristianismo. É o que eu estou falando aqui. O evangelho estava acabando de entrar na Europa. Ninguém na Europa fazia ideia do que era Cristo, do que era Jesus. Eles conheciam os judeus. E imediatamente identificaram aqueles homens como judeus, porque eles eram judeus, só que judeus convertidos a Cristo. E até onde eles conheciam era que aqueles eram judeus. E os judeus já eram odiados naquela época, como sempre foram, pelas nações, por serem o povo, por ser o povo judeu, aquele que recebeu de Deus os oráculos de Deus. O povo que tinha o Deus verdadeiro, o povo que tinha os oráculos de Deus, o povo que tinha a palavra de Deus, que tinha o testemunho de Deus. Então, obviamente, as nações pagãs não gostavam muito desse povo, como não gostam até hoje, embora hoje eles andem em desobediência total contra Deus. E no versículo 20... sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Eles são romanos, sim, mas eles são romanos invadidos. Eles têm cidadania romana, sim, mas por pressão. Foi imposta sobre eles a cidadania romana. Eles não deviam, em momento algum, estarem orgulhosos da situação deles. Mas sempre que é para ir contra as coisas de Deus, os homens se orgulham dos maiores absurdos. Então, um povo invadido, ele estava, assim, sob julgo de um estrangeiro. Mas aqui eles, nesse momento, eles se justificam. Eles estão tentando atrapalhar a nossa vida, que nós somos romanos. E a multidão se levantou unida, no versículo 22, contra eles, os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eu vi outro dia um desenho na internet de como era esse tronco. Às vezes a gente vê um desenho de pessoas presas assim numa tábua com 2 furos, né? Com o pé assim, esticado na tábua. Mas pelo artigo que tinha nessa figura, não era bem assim que eles faziam. Era realmente um tronco, onde tinham as cavidades, onde você pegava, punha o pé das pessoas, o outro tronco em cima também com uma cavidade e ficava preso. Aí põe um cadeado lá, ficava preso. Só que eles faziam o seguinte: ao invés de colocar cada um com os 2 pés nos buracos bem na sua frente, eles colocavam esse aqui com um pé naquele buraco lá e um pé naquele. E o que está aqui do lado punha um pé nesse buraco aqui, um pé naquele, para eles ficarem com as pernas totalmente abertas e desconfortáveis. Então o pé no tronco não era uma prisão, era uma tortura. Eles ficavam, ao mesmo tempo que estavam aprisionados, eles ficavam numa posição extremamente desconfortável, para dar cãibra, para fazer sofrer, para não ter força para tentar qualquer coisa, tentar sair dali. E com os pés totalmente abertos. E amontoados ali naquele lugar escuro, naquele calabouço escuro. E ele segurou os pés no tronco. Agora nós podemos pensar, Paulo, Silas, talvez Timóteo, não fala aqui, fala só de Paulo e Silas, né? Talvez os outros 2 não tenham sido presos, nem Timóteo nem Lucas. Mas eles viram um varão macedônio, que falou para ele: vem nos ajudar. Eles foram, obedeceram à voz de Deus, chegaram na Macedônia, aí ficaram um tempo lá esperando, dias, e de repente aparece quem? Uma mulher. Mas não é nem Macedônia, essa mulher é uma mulher da Ásia, que está morando em Filipos, que é Lídia, vendedora de púrpura. E em seguida aparece o quê? Uma outra mulher, uma jovem possessa de um demônio, de um espírito imundo, que eles acabam libertando essa jovem. Mas a missão não está cumprida. Cadê o varão macedônio? Cadê o varão macedônio? E como é que podia ter dado tudo errado e eles irem parar naquele calabouço? O que eles podiam fazer agora? Eles podiam fazer aquilo que todo cristão pode fazer numa situação ruim, numa situação adversa. Um incrédulo, uma pessoa que não teve os seus pecados pagos, que não pode chamar Deus de Pai ainda, porque somente a todos quantos receberam a Cristo, creram nele, creram no seu nome,
Receberam, assim, o poder de serem feitos filhos de Deus? Aqueles que não receberam a Cristo, que ainda não creram no seu nome, não são filhos de Deus, são criação apenas de Deus, não são filhos, não chamam a Deus de Pai. Não podem, não têm o direito de chamar, não têm o privilégio de chamar. O cristão, quando se vê numa situação de angústia, de sofrimento, de necessidade, de prisão aqui, o que ele faz? Ele fala com o seu Pai. Isso chama-se oração. E é o que eles estão fazendo aqui. No versículo 25, Paulo e Silas oravam. Oravam por quê? Obviamente porque estavam presos. Eles tinham todos os motivos do mundo para orar ali. Senhor, nos livra. Senhor, nos tira desse calabouço, dessa prisão, dessa masmorra. Mas depois que eles oravam, o que eles fizeram? Cantavam hinos. Essa é a fé cristã. Pedir a Deus, por um lado, e ao mesmo tempo agradecer a Deus pelo outro. Louvar a Deus na certeza de que Deus vai resolver a questão da melhor maneira. Pode nem ser a maneira como eles esperavam. E eu tenho certeza de que a maneira como Deus resolveu a questão deles não era aquela que eles esperavam. Na melhor das hipóteses, eles esperavam que fosse entrar o carcereiro falasse, foi um engano, desculpa, deixa eu destrancar aqui a perna de vocês. Essa seria a maneira normal deles se verem livres ali. Mas veja o que Deus faz. Enquanto eles cantam, oram e cantam, os outros presos escutam, um testemunho fantástico, porque naquela prisão só se ouvia palavrão, ninguém escutava orações e cânticos de louvor, e de repente tem uns caras lá que são completamente loucos, porque como é que eles estão ali, com o pé preso no tronco, orando e louvando a Deus, pela situação em que estão? Porque eles não estão ali. Eles estão na presença de Deus, e quando qualquer cristão está na presença de Deus, ele tem todas as razões para louvar a Deus, porque ele foi liberto de uma prisão muito maior, muito pior. Aqueles homens, eles estavam aprisionados por homens por um tempo apenas, mas todo aquele que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, está na prisão, é um aprisionado de Satanás, é alguém que está sendo segurado, sendo preso pelos poderes das trevas. É alguém que está debaixo de uma maldição, que está debaixo de um juízo e que vai sair desse mundo para entrar numa eternidade sem Cristo, preso para sempre no lago de fogo. Um lugar de trevas, de ranger de dentes, de dor. Estão na prisão, sim. Mas esses homens estão presos só a prisão pequenininha por um tempo, então eles têm como louvar a Deus. E de repente, no versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões, os grilhões, ou cadeados de todos. Eu pergunto, alguém aqui já viu um terremoto abrir cadeado? Obviamente esse terremoto não é um terremoto natural. E normalmente quando acontece um terremoto, as portas não se abrem, as portas se fecham. Se fecha, é como uma batida de carro. Quando o carro bate, depois para abrir a porta, precisa cortar o metal, porque a porta fica presa. Quando tem um terremoto num prédio, numa casa, portas de ferro como essas da prisão, que seriam grades, elas vão se torcer todas e ficar presas, mais presas ainda, embaixo das suas molduras, dos seus batentes. Mas esse terremoto não é um terremoto normal, é um terremoto em que Deus vai lá e faz tremer aquela terra e abre as portas das prisões e solta os cadeados, os grilhões dos pés de todos os presos. Todos foram presos, estavam presos, todos foram soltos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Quis enfiar a espada no seu próprio peito, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu pergunto, como é que Paulo viu o carcereiro? Como é que Paulo sabia o que o carcereiro estava para fazer? Eu pergunto isso por quê? Naquela prisão não tinha luz elétrica. E se tivesse, o terremoto poderia ter apagado a lâmpada, mas não tinha luz elétrica. Eles também não tinham lamparinas, nem lampiões, porque se tivesse também teriam apagado. E a razão de saber que eles estavam em trevas, completa escuridão, é que o carcereiro, para entrar lá, pede, no versículo 29, ele pede uma luz.
e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Deus revela, provavelmente, certamente Deus revelou para Paulo. O carcereiro vai se matar. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, está do lado de fora, tira a espada e quis se matar. E lá de dentro vem uma voz, grande voz, clamou com grande voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Como é que ele sabia? O mesmo Deus que abriu as prisões, abriu os grilhões, certamente deu esse discernimento a Paulo, de que o carcereiro estava prestes a se matar. O carcereiro pede luz, porque estava tudo escuro, não dava para enxergar dentro da prisão, entra, se prostra ante Paulo e Silas, esse mesmo homem que mandou açoitá-los, agora está prostrado. Eu sempre imagino um carcereiro como um homem zarrão, né? Provavelmente ele devia ser um soldado romano, aposentado, porque quando ficava, já não era mais uma pessoa, era um funcionário público, né, na verdade, o carcereiro. Quando ele não era mais capaz de trabalhar no campo de batalha, pegavam essas pessoas e colocavam em serviços internos no Império Romano, como acontece até hoje, né? Então, provavelmente ele era um homem zarrão, pesadão, que estava ali cuidando de presos, porque ele tinha uma experiência militar, ele tinha uma espada, ele era uma autoridade, e ele então se prostra, esse homem prostrado agora aos pés de 2 prisioneiros, e tira eles para fora e disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha o macedônio aqui agora. Olha o varão macedônio que disse a Paulo, me ajuda. Passa a Macedônia e nos ajuda. Aqui tem um homem agora pedindo ajuda para Paulo. Tem um homem da Macedônia pedindo ajuda. O que ele está falando? O que eu faço, o que eu devo fazer para me salvar? O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor. E a todos que estavam em sua casa, provavelmente também familiares e servos. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, mandaram soldados, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. 3 pessoas completamente distintas, completamente diferentes, foram os primeiros da Europa a escutar o Evangelho, a se converterem, e provavelmente esses 3, não sabemos da história da jovem que foi liberta, mas certamente essa jovem deve ter sido amparada, então, por esses outros que ouviram a palavra. Provavelmente foram todos esses que formavam o embrião da primeira igreja, da primeira assembleia na Europa, do primeiro grupo de cristãos reunidos ao nome do Senhor na Europa, em Filipos. Essas pessoas eram parecidas, essas pessoas se encontrariam algum dia na vida e ficariam amigas? De jeito maneira, nunca, jamais. Uma empresária rica, uma escrava pobre e um brutamontes funcionário público carcereiro. O que essas pessoas tinham em comum? Nada. Mas Deus transforma vidas. Deus não apenas salva pessoas completamente diferentes, mas Ele coloca no coração dessas pessoas completamente diferentes um único propósito: adorar a Deus, que é louvar a Deus, que é bendizer a Deus por tudo que Deus é e por tudo que Deus fez. Isso é o Evangelho. Isso não é uma mensagem de mudança social. Isso não é uma mensagem de oferta, de melhoria de vida. Nada disso. Aquela mulher, Lídia, era uma mulher bem-sucedida. Ela provavelmente era rica, bem-sucedida, uma mulher de negócios. Faltava o que na vida dela? Faltava Cristo. Talvez hoje existam por aí, talvez não, certamente, tantas pessoas ricas, bem-sucedidas, pessoas de negócios, que não têm ainda certeza da sua salvação eterna, não sabem para onde vão se morrerem agora. Ou se Cristo voltar agora, não sabem para onde vão. Não têm a certeza do perdão dos seus pecados, não sabem o que farão com os seus pecados, não sabem se têm um passaporte válido para entrar no céu, não sabem se vão ser expulsos da alfândega do céu. Quantas pessoas na mesma condição? O dinheiro, a riqueza, o status,
o sucesso nos negócios não lhes deu a salvação eterna. E quantas pessoas existem como aquela escrava, como essa jovem escrava? Porque, num certo sentido, Lídia também poderia ser uma escrava do seu trabalho, né? Quantas pessoas que buscam a riqueza, que buscam os negócios, são apenas escravos do seu trabalho, escravos do seu status. Não podem perder aquilo, porque se perderem aquilo não vai sobrar nada. Ali nós temos uma mulher que podia estar sendo simplesmente escravizada por seu status e seu trabalho, mas porque ainda faltava-lhe Cristo também. Ela podia ter tudo isso, mas ela precisava de Cristo. Precisava de salvação. E a outra é uma escrava totalmente pobre, explorada, na pior condição que o ser humano poderia existir. Ela tem Satanás como seu dono, de um lado, e homens ímpios como seus donos, de outro. Ela é explorada de todos os lados. Ela não tem como sair dessa vida. E de repente Deus vem e livra ela, liberta essa mulher. Essa jovem não teria 5 minutos de conversa com Lídia. Essa jovem, se encontrasse o carcereiro, provavelmente seria para apanhar dele, para tomar chicotada dele. E temos o carcereiro. Um homem bruto, um homem brutamontes, hoje nós consideraríamos alguém da classe média, né? Nós temos uma classe alta, classe bem pobre, classe média, aqui nessas passagens. Alguém, provavelmente da classe média, esse carcereiro, um homem estúpido, um homem acostumado a lidar com pessoas rudes, né? Então ele não era uma pessoa muito delicada, ele tinha que trabalhar de forma rude, de forma severa com os seus prisioneiros. E de repente nós vemos esse brutamontes prostrado diante dos dois servos, dos dois discípulos, e se convertendo também. Agora nós temos uma mulher, Lídia, uma escrava, da qual nem nome tem, um carcereiro. Todos esses três, se eles se encontrarem agora, nesse cenário, eles teriam que conversar. Eles teriam o mesmo amor, eles teriam o mesmo destino, eles teriam o mesmo Senhor. Se uma foi comandada pelo sucesso dos negócios, se a outra foi comandada pelo diabo, pelo demônio que a oprimia e pelos seus senhores, seus donos, e se o outro era comandado pelo exército romano, com medo do qual ele quis até se matar, porque a pena seria severa para ele, agora eles têm um Senhor, que é Cristo. Eles têm um Deus amoroso cuidando deles. E é isso o que o Evangelho oferece para as pessoas. Serem libertas das suas vidas vazias, das suas vidas sem destino certo nesse mundo, das suas vidas de escravos, ou é escravo do dinheiro, ou é escravo da moda, ou é escravo de qualquer outra coisa, é escravo do trabalho, ou de pessoas mesmo, para serem colocados numa esfera de libertos, livres por Cristo, com um destino certo, o céu, a presença de Deus. Jamais obra alguma, jamais filosofia humana alguma conseguiria pegar pessoas tão diferentes, transformá-las, para fazer delas pessoas que poderiam estar reunidas na primeira igreja, primeira assembleia reunida ao nome do Senhor na Europa. E daqui o Evangelho também iria ser levado para muitas outras partes. Que poder de Deus é o Evangelho, a palavra de Deus. Se alguém nesta sala ainda não tem a certeza da sua salvação, se ainda aqui tem alguém que está correndo atrás de outras coisas para preencher as suas ansiedades, que não seja a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, creia nele agora. Reconheça que ele morreu por você na cruz, para pagar pelos seus pecados, para que você pudesse entrar na presença de Deus sem uma condenação. Para que você pudesse entrar na presença de Deus com a certeza da salvação eterna já consumada. Eu vou me encontrar com Lídia, eu vou me encontrar com essa jovem liberta, eu vou conhecer esse carcereiro, eu vou conhecer todos esses três, e ninguém vai precisar me apresentar. Quando eu chegar na presença de Deus, porque os meus pecados foram pagos na cruz, eu vou olhar e falar assim, olha a Lídia ali. Puxa, você era o carcereiro. Falei de você outro dia. Vai ser assim. Assim é a presença de Deus, um lugar de salvação, de paz e um lugar de bênção. E é para esse lugar que Deus convida cada um aqui. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por uma
um relato tão belo de salvação, de perdão, de restauração de vidas, Pai, de pessoas tão diferentes que foram compradas pelo mesmo sangue, pelo mesmo Salvador, pela mesma obra consumada uma vez na cruz do Calvário. Que precioso, Pai, sabemos que essas pessoas foram transformadas em adoradores teus. E pedimos agora, Pai, também nesse local, se alguém aqui ainda não tem essa posição tão privilegiada de um adorador teu, de alguém que teve seus pecados pagos na cruz, de alguém que ainda não teve a certeza da salvação eterna, tu possas tocar nesse coração, abrir esse coração como tu abriste o coração de Lídia, para que essa pessoa creia no Salvador Jesus, seja salva, e tenha agora uma vida nova, de regozijo, de bênção, de alegria, na presença do Salvador, que é Jesus. Pai, nós pedimos isso confiando no poder da Tua Palavra, no poder do Teu Santo Espírito, e agradecendo também em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.